Nas aulas anteriores, nós começamos o estudo de equilíbrio químico. Na aula passada, nós falamos sobre a constante de equilíbrio. E hoje nós vamos falar sobre o princípio de Le Chatelier. São perturbações que um equilíbrio pode. São perturbações externas que uma determinada reação que em equilíbrio já esteja em equilíbrio, mas que elas podem sofrer. E aí o princípio de Le Chatelier, ele faz uma suposição do que vai acontecer para se restabelecer novamente o equilíbrio químico. Então, uma reação atinge o equilíbrio quando? Quando a velocidade é uma reação reversível e quando a velocidade da reação direta se igualar à velocidade da reação inversa, é nesse momento que se atinge o equilíbrio. A reação direta está acontecendo, ela acontece mais rápida. Inicialmente ela está mais rápida, né? Só que ela vai diminuindo com o tempo, porque vai diminuindo a concentração dos reagentes. E a velocidade vai diminuindo. E o que acontece com a concentração dos produtos? Eles começam zero, no tempo zero, né, com velocidade zero, mas à medida que a concentração dos reagentes dos produtos vai aumentando, a velocidade aumenta do produto. Só que vai chegar numa reação reversível, vai chegar um momento que as duas velocidades acontecem no mesmo ponto. As duas reações estão acontecendo, começa mais rápido antes do equilíbrio para os reagentes e começa mais lenta para os produtos, vai aumentando com o tempo para os produtos e vai diminuindo com o tempo para os reagentes. Só que vai chegar um determinado momento que as duas velocidades vão estar iguais. E é nesse momento que se tem o equilíbrio. E quando chegar nesse equilíbrio, com base nas constantes que nós vimos na aula passada, necessariamente as concentrações de reagente e produto são iguais? Não. Quando atingir o equilíbrio, a gente pode ter três observações quanto às quantidades de reagente e produto nesse momento do equilíbrio. Então, nós temos aqui o primeiro caso, que nós temos mais reagente do que produto. Nós temos mais reagente aqui, ó, do que produto. Logo, essa constante ela vai dar menor que 1, vai dar um menor que 1. Então, se uma constante for menor que 1, quer dizer que no momento do equilíbrio tem mais reagente, tem mais concentração de reagente e menos de produto. Pode acontecer de, quando atingir o equilíbrio, que é o momento em que as concentrações não mudam mais, tenha-se menos reagente e mais produto, por isso a constante de equilíbrio vai dar maior que 1. Ou também pode acontecer de a constante dar 1, que isso quer dizer que as concentrações participantes de reagente está igual à concentração de produtos que foram formados, tá? Então, a gente no equilíbrio pode ter essas três proposições quanto às concentrações. Mas, considerando que, em que momento isso aconteceu? Justamente quando a velocidade da reação direta se igualou à velocidade da reação inversa. Ok, mas esse equilíbrio, depois que chegou no equilíbrio, se nós formos causar algumas perturbações externas, qual vai ser a tendência? A tendência vai ser a reação se deslocar de alguma maneira para que o equilíbrio seja restabelecido novamente. Então, depois que chegou no equilíbrio, não pode mais alterar? Não, pode sim. Alguma perturbação pode mexer de novo nesse equilíbrio, mas a reação vai trabalhar de uma maneira que ela restabeleça o equilíbrio que ela estava anteriormente. Então, a consequência dessa perturbação é chamada de deslocamento do equilíbrio. A reação vai se deslocar de alguma maneira para que o equilíbrio se restabeleça. E o princípio de Le Chatelier, ele prevê qual vai ser o efeito de uma perturbação sobre um equilíbrio. Nós vamos ver a consequência de 4 efeitos: temperatura, concentração, pressão e catalisador. Ver como esses efeitos eles podem mexer no equilíbrio e como que a reação vai se posicionar para que se restabeleça novamente o equilíbrio. O primeiro ponto que nós vamos ver é concentração. Então, inicialmente, nós tínhamos uma concentração de reagente ou de produto, e eu quero, deseja-se que depois que a reação atingir o equilíbrio, que se adicione alguma das partes. Ah, eu quero adicionar mais concentração de reagente. Então, seria fazer isso aqui. Só que observe que aqui seria um perfil que já estava no equilíbrio. Aqui seria um perfil que já estava no equilíbrio, no qual eu tenho aqui o reagente formando o produto. Então, ao atingir o equilíbrio, a consequência observada para esse caso aí, para esse caso específico, é que eu tenho mais reagente e
menor produto, né? Em relação ali ao do volume da forma ali que eu representei. Mas eu quero, depois que atingir o equilíbrio, eu quero adicionar mais reagente. Para que aquela diferença, aquela constante de equilíbrio volte novamente a se restabelecer, a reação vai se deslocar de uma maneira que ela forme novo produto e assim se restabeleça novamente aquela constante que já estava definida. Porque se eu mexo na concentração de um aqui, a reação vai continuar a acontecer para que se volte novamente para aquela constante de equilíbrio que estava anteriormente. Então, ao adicionar reagente, a reação vai se deslocar no sentido de formar produto. Nesse caso, ela vai se deslocar para o sentido do lado direito. Para quê? Para compensar esse acréscimo de reagente que foi adicionado. Sim, mas se for adicionado produto, se for adicionado produto, se for adicionado produto, o efeito é o contrário. Estou aumentando a concentração do produto. A reação vai se deslocar no sentido, então, de formar reagente, para que se restabeleça novamente o equilíbrio que já estava definido anteriormente da perturbação. Então, adicionar reagente desloca a reação no sentido de formar produto, logo para o lado direito. E se você adicionar produto, ela vai se deslocar para formar reagente. Logo, vai se deslocar no sentido esquerdo da reação. Mas em vez de aumentar, a gente quer diminuir. Então, aqui seria pensar numa reação que já estava em equilíbrio também, e eu diminuí um dos reagentes, mas mantive constante o produto. Retirei um dos reagentes. Então, para que aquele produto seja proporcional ao que tinha no equilíbrio, o que vai ser tendência? A reação formar novamente o reagente, para que volte ao estado que estava anteriormente. Então, remover reagente desloca a reação no sentido da onde eu tirei. Remover reagente, então a reação vai se deslocar no sentido de formar novamente esse reagente. Se você remover produto, então a reação vai se deslocar no sentido de formar esse produto para que se restabeleça aquele equilíbrio que já existia. Então, só para concluir, adicionar reagente desloca a reação no sentido de tem que formar mais produto. Adicionar produto tem que deslocar a reação no sentido de formar, então, mais reagente, para compensar, né? Para compensar esse acréscimo. Agora, remover, vou tirar a concentração do reagente. Já existia um equilíbrio existente. Então, para que se restabeleça novamente o equilíbrio, eu vou compensar essa remoção. Então, tirar reagente é formar reagente novamente, para compensar o reequilíbrio. Se você tira produto, então eu preciso restabelecer o produto que tinha. E aí a reação vai se deslocar no sentido de onde você tirou. Então vai formar mais produto novamente. Aqui é uma reação que tem o N2O4 reversível formando 2NO2. Então, se eu aumento a concentração desse reagente, a reação vai se deslocar no sentido para a direita, porque ela vai formar produto, porque eu estou aumentando a concentração do reagente. Então, para compensar esse aumento, eu preciso formar, então, novamente, mais produto. Aumentar o produto, que no caso, o aumento da concentração do NO2, vai deslocar a reação para a esquerda, porque eu estou aumentando o produto. Então, para compensar esse acréscimo, eu preciso formar mais reagente para que se restabeleça o equilíbrio. Diminuir reagente, diminuir a concentração do N2O4, vai deslocar a reação no sentido da esquerda, que eu justamente preciso formar novamente o que foi tirado. Nesse caso, como foi tirado reagente, então precisa se formar mais reagente. Então, a reação vai ser deslocada no sentido da esquerda. E se você remove produto, remover concentração de NO2, a reação vai se deslocar no sentido de que se forme novamente esse produto para que o equilíbrio se restabeleça novamente. Então, nesse caso, a reação se desloca para o lado direito. Pressão. Como a pressão pode também modificar a questão do equilíbrio? Ao aumentar a pressão, o sistema vai se deslocar de uma maneira que ele neutralize esse aumento, né? Então, mexer na pressão, ele vai mexer também no equilíbrio que estava lá já existente.
Aí o que que a reação vai ter que fazer? Ela vai se deslocar no sentido de remover gases que forem possíveis para compensar esse aumento que foi, esse aumento de pressão que foi um fator externo. Como que isso vai acontecer? Vamos supor que aqui nós temos dois sistemas e cada sistema tem um êmbolo. Em qual dos dois tem uma maior pressão do êmbolo? A maior pressão do êmbolo é nesse caso, vou chamar de caso 1, e aqui o caso 2. Observe que o êmbolo, no sistema 1, ele faz uma maior pressão. Então, aumentar a pressão favorece volumes que são pequenos, menores volumes. Pressionar um sistema faz com que o volume se diminua, o volume do sistema. Agora, quando não tem uma coisa tão pressionada, como é o caso 2, o êmbolo está aqui na parte de cima, não tem pressão, então, menor pressão, maior volume. Então, o aumento da pressão implica numa redução de volume e a diminuição da pressão implica no aumento do volume. Em termos reacionais, aumentar a pressão vai deslocar a reação no sentido que ocupe menos espaço, o que tenha o menor volume. Logo, no sentido que tenha menos quantidade de matéria, ou seja, menor número atômico. Na diminuição da pressão, observe-se o efeito contrário. Como assim? Nós temos aqui essa reação acontecendo, mesma reação, porque os dois sistemas são gasosos. Aqui observe que a pressão é 1 atm. A pressão é mais baixa quando eu comparo com o sistema 2, que tem uma pressão maior. Esse êmbolo aqui está pressionando mais. Então, para restabelecer o equilíbrio, a reação precisa se deslocar para algum lugar para compensar esse aumento que o sistema foi ocasionado no sistema. Então, maior pressão se desloca no sentido de formar menor volume. E aí você vai olhar para o coeficiente estequiométrico, porque o volume está relacionado com o coeficiente estequiométrico. Então, o N2O4 teria volume 1 e o NO2 volume 2. Então, aumentar a pressão favorece menor volume. Aumentar a pressão, observe que esse volume aqui é menor. Menor pressão, volume maior. Então, aumentar a pressão favorece formar substâncias para compensar essa pressão depois do equilíbrio que já estava formado. Favorece formar moléculas que têm menor volume. No caso, vai ser a substância do reagente. Nesse caso específico, o aumento da pressão vai deslocar o equilíbrio para o lado de menor volume. Então, quem tem menor volume é o reagente. Então, vai se deslocar para o lado esquerdo. Se nós diminuirmos a pressão, diminuir pressão é maior, vai ocupar um maior volume, vai favorecer formar moléculas que tenham maiores volumes. Então, quando a gente tem diminuição da pressão, vai deslocar o equilíbrio para o lado que tem maior volume, no caso seria o produto, e favorece então que a reação se desloque para o lado direito, favorecendo a formação dessas substâncias para compensar essa diminuição da pressão. Existem equilíbrios que não são afetados pela pressão. Por exemplo, o gás hidrogênio eu preciso ver o volume final, tá? Então, considerando aqui reagente e aqui o produto. Considerando a soma dos reagentes, nós vamos ter esse 1 com esse 1 do outro reagente. No caso, vai dar um volume final de 2. E aqui nesse produto do HI, nós temos já o coeficiente 2. Então, o volume 2 para os reagentes e volume 2 para os produtos. Então, nesse caso, é um caso que não vai ser afetado pela pressão. Eu posso aumentar ou diminuir a pressão depois que atingir o equilíbrio, que não vai favorecer se deslocar para nenhum dos sentidos. Por quê? Porque o volume para ambos os lados estão iguais. Agora, nós vamos ver o efeito da temperatura. Dessas modificações que nós estamos vendo, a única que altera a constante de equilíbrio é a temperatura. Ela é a única que muda o valor da constante de equilíbrio. Pressão não muda, concentração não muda, porque eles vão trabalhar para se restabelecer novamente o Kc que estava presente. Já a temperatura, ela muda a constante de equilíbrio, ela depende da temperatura. Então, se você estiver usando uma temperatura mais baixa, vai ser um valor de constante de equilíbrio. Se você estiver usando uma temperatura mais alta, vai ser outro valor de constante de equilíbrio. Lembrando aqui que reação endotérmica é uma reação que absorve calor.
tem um ΔH maior que zero, absorve calor. Então, se eu estou absorvendo calor numa reação endotérmica, isso permite dizer que o calor, para que a reação aconteça, ele precisa de calor. Então, esse calor, ele atua como reagente. Já reações endotérmicas, que tem ΔH menor que zero, o calor é liberado. Pensando em termos reacionais, o calor vai sair na forma de produto, ele atua como produto, porque ele é liberado. Não precisa dele para acontecer como acontece na reação endotérmica. A substância N2OH, ela é uma substância incolor. E a substância NO2, ela é marrom. Aí eu pergunto para vocês, em qual dos momentos, em água com gelo ou água morna, favorece formar produto? Em qual a gente observa que tem mais produto formado? Em quais das duas situações? Onde tem água com gelo ou onde tem água morna? Na água morna, a gente visualmente consegue perceber isso porque por conta da coloração mais escura. Então, realmente, se está mais escuro, é porque se eu utilizar água morna, me favorece ter mais produto, ter mais NO2. Já na água com gelo, não me favorece ter tanto NO2, mas sim, eu vou vendo que a substância está ficando mais clara e quanto mais NO2 for tendo, N2O4 for tendo, essa reação mais incolor vai ficando. Então, com base na temperatura aí, a gente observa que tem um favorecimento de formar produto na água quente. Na água gelada, não tem favorecimento de produto, tem de reagente. Então, a temperatura ela vai mudar, o tipo de temperatura ela vai mudar a composição de acordo com a temperatura que nós estivermos utilizando. Então, como é que vai ser a consequência disso? Aumentar a temperatura desloca um equilíbrio no sentido endotérmico. Então, você precisa ver a reação, saber qual é o lado endotérmico. E, com base nisso, se houver aumento de temperatura, ele vai favorecer formar as substâncias que são favorecidas no caminho endotérmico. Diminuir temperatura desloca um equilíbrio no sentido exotérmico, no sentido de liberar calor. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos uma reação reversível e eu estou trazendo esse dado para vocês. Eu quero que vocês me digam a informação que vocês estão tendo só com base na equação e com base no ΔH. Essa reação é endotérmica ou exotérmica? Endotérmica. Só que, observe bem, quando a gente falava, a gente só estava levando em conta reações irreversíveis, né? Mas agora nós temos uma reação reversível. E quando ele tiver esse dado aí numa reação reversível, ele está falando da reação direta. Então, isso está te pontuando que a reação direta é endotérmica. Ou seja, do reagente formando o produto, a reação é endotérmica. Mas então a reação inversa é o quê? O que a reação inversa é? Se a direta é endo, a inversa vai ser o quê? Então, quer dizer que a reação inversa, no qual o produto está formando reagente, ela é exotérmica. Se a inversa é mais 57,2, a inversa, que é do produto formando reagente, ela é de menos 57,2. Beleza, agora vamos lá para a consequência. Aumentar temperatura favorece a reação endotérmica. Aumentar a temperatura favorece a reação no sentido endotérmico. E o sentido endotérmico é reagente formando produto. Então, quando eu aumento a temperatura, eu desloco para formar mais produto. Logo, seria que nesse caso para o lado direito. Beleza. Então, diminuir temperatura. Diminuir temperatura favorece, aqui continua sendo produto e aqui reagente. Agora eu preciso observar qual reação é exotérmica. Por quê? Diminuir temperatura favorece a reação exotérmica. Então, se diminui a temperatura, vai favorecer o produto formar reagente. Então, a gente vai ver que depois que diminui a temperatura, é formado mais reagente em evidência em relação à questão dessa diminuição da temperatura, pois favorece sempre o lado exotérmico. Aí vocês vão pensar assim, é sempre para o lado direito, para o lado esquerdo? O que é que você precisa analisar da temperatura? Você precisa ver quem é o lado endotérmico, porque o dado que ele está te dando é sempre da reação direta. E aí você vai fazer análise. Então, se a reação direta é endotérmica, a inversa é exotérmica.
Mas pode acontecer o contrário. Pode acontecer da reação direta já ser exotérmica, né? E aí, nesse caso, a inversa vai ser endotérmica. Ó, observe aqui essa reação. Essa reação, esse reagente, ele tem coloração rosa. E esse produto, coloração azul. ΔH maior que zero é reação endotérmica. Quando eu me refiro a isso, eu estou me referindo à reação direta. A reação direta aqui, ó. Então, esse lado aqui é endo. Mas ela é uma reação reversível. Se eu identifiquei a direta como endo, então a inversa é exo. Eu pergunto aqui para vocês, se eu aumentar a temperatura, eu vou ver mais substância azul ou mais substância rosa? Vou ver mais azul, por quê? Porque aumentar a temperatura favorece a reação endotérmica. Então, eu vejo aqui, pontua, esse aqui é o reagente, esse aqui é o produto. Se eu aumento a temperatura, eu favoreço a reação endo, que é essa de cima, então é a direta. Então, se eu aumento a temperatura, eu vou ver um sistema mais azulado. E se eu diminuo a temperatura? O produto vai formar reagente, que é a reação inversa. Diminuir a temperatura favorece a reação do lado exo. Nesse caso, o lado exo é a reação inversa. Então, a gente vai ver mais rosa quando diminui a temperatura. Então, ó, aqui era um sistema que estava em equilíbrio a uma determinada temperatura e ele foi colocado em um becker com água quente. Aí observou-se aqui, ó, que a mistura ficou bem mais azul. Por quê? Porque a reação direta é endo, e então, quando eu coloquei numa água quente, em relação ao sistema que era, eu aumentei a temperatura. Aumentar a temperatura favorece sempre o lado endo. O lado endo é o reagente formando produto. Então, isso acontece porque o ΔH é endotérmico e o calor, a adição de calor, favorece a reação direta. Nesse caso, vai ser formado mais produto do produto azul. Mas se eu diminuo a temperatura, se em vez de colocar num becker com água quente, colocasse com água com gelo, essa é a reação inversa. Então, em relação ao que era, nós diminuímos a temperatura. Então, vai favorecer a reação no sentido inverso, que é a reação do produto formando reagente. Então, o que a gente vai observar seria um sistema ó, mais roso. Por quê? Porque favoreceu formar reagente quando a gente diminuiu a temperatura, já que a reação inversa que é exotérmica. Catalisador. O que é o catalisador? Como a gente já viu lá em cinética. É uma substância que participa da reação e ele diminui a energia de ativação, tornando a reação mais rápida. Então, um catalisador, ele reduz essa barreira da energia de ativação, diminuindo o tempo da reação acontecer e alcançando o equilíbrio mais rápido. Mas, de forma geral, ele não vai deslocar para nenhum lugar. Ele não mexe no equilíbrio, ele não favorece formar nem mais reagente e nem mais produto. Então, a função do catalisador é aquela que nós já conhecíamos, né? Só de diminuir a energia de ativação para que a reação aconteça mais rápido. Então, vai chegar no equilíbrio mais rápido. Mas se eu for adicionar novo catalisador, ele não vai deslocar em nenhum dos sentidos, tá? É a questão do equilíbrio. Então, ele não afeta o equilíbrio químico, catalisador. Então, aqui é um resumo de tudo isso. O que acontece quando a gente aumenta a concentração do reagente ou do produto? A ideia é que a reação se desloque no sentido de formar o participante oposto. Então, se eu adiciono reagente, eu vou formar produto. Se eu adiciono produto, eu vou formar reagente. Por isso que é substância oposta, o participante oposto. Diminuir a concentração do reagente ou do produto favorece formar novamente esse participante. Então, se eu diminuo o reagente, a reação vai se desenvolver de uma maneira que ela forme reagente de novo. Se eu tirar produto, a reação vai caminhar de uma maneira que ela forme novamente esse produto. Aumentar a pressão favorece o lado de menor volume. Diminuir pressão, maior volume, já que são inversamente proporcionais. Aumento da temperatura favorece o lado no sentido endotérmico, que é o sentido que absorve calor. Então, se eu aumento a temperatura, eu estou fornecendo mais calor para aquele sistema, então eu favoreço justamente o lado endotérmico. Diminuir temperatura é liberar calor, então eu favoreço o lado exotérmico. E a presença do catalisador não desloca a reação. Então, por hoje é só. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.